Prepare-se para uma jornada que pode mudar sua eternidade. O plano de salvação de Deus é o coração pulsante de toda a Bíblia. Uma história épica que é revelada desde a criação, atravessa as páginas do Antigo Testamento, encontra seu ápice em Jesus Cristo e se cumpre na consumação do reino de Deus. É o enredo perfeito, escrito pelo próprio Criador, revelando seu amor insondável, sua justiça diante do pecado e sua graça maravilhosa, ao oferecer redenção para todos que creem. Hoje vamos mergulhar em passagens poderosas, como Gênesis 3:15, Isaías 53:5-11, João 3:16 e Colossenses 2:13-15, para entender como Deus traçou desde o início um caminho de salvação que transforma vidas, restaura corações e nos enche de esperança para a volta de Cristo. Mas atenção! Este estudo não é apenas teoria. Ele vai desafiar você, inspirar seu espírito e fortalecer sua missão de levar as boas novas a um mundo faminto de redenção. Então, já faça o seguinte agora. Fique até o final do vídeo. A última parte vai impactar profundamente seu coração. Deixe o like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas. Inscreva-se no canal para receber estudos e palavras que vão edificar sua fé. O plano de salvação no Antigo Testamento. O Antigo Testamento estabelece as bases do plano de salvação, revelando a necessidade de redenção devido ao pecado humano e apontando para a vinda de um Salvador que restauraria a comunhão com Deus. O proto-evangelho. A primeira menção do plano de salvação aparece em Gênesis 3:15, logo após a queda de Adão e Eva, quando o pecado entrou no mundo, rompendo a perfeita comunhão com Deus. Deus declara à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Conhecido como proto-evangelho, esse versículo é a promessa inicial do Messias, Jesus Cristo, o descendente da mulher. Ele derrotaria Satanás, a serpente, por meio de seu sacrifício na cruz, onde sofreria temporariamente o calcanhar ferido para garantir a vitória definitiva, o ferir a cabeça. Essa promessa, feita imediatamente após o pecado, demonstra a presciência de Deus e seu propósito eterno de redimir a humanidade. Ela estabelece que o pecado, embora devastador, não teria a última palavra, pois Deus já havia planejado a redenção antes mesmo da fundação do mundo. Efésios 1:4. Os sacrifícios e a expiação temporária. O sistema sacrificial do Antigo Testamento, detalhado em Levítico, foi instituído para ensinar a Israel a gravidade do pecado e a necessidade de expiação para se aproximar de um Deus santo. No dia da expiação, Levítico 16, o sumo sacerdote oferecia um cordeiro sem defeito, cujo sangue expiava os pecados do povo, simbolizando a purificação temporária. Hebreus 9:22 afirma que, sem derramamento de sangue, não há remissão, destacando que esses sacrifícios eram uma sombra do sacrifício perfeito de Jesus, o Cordeiro de Deus. João 1:29. Os rituais, como o sacrifício de 2 bodes, um morto e outro enviado ao deserto como bode emissário, ilustravam a remoção do pecado e a reconciliação com Deus. Embora eficazes para a expiação temporária, esses sacrifícios apontavam para a necessidade de um mediador perfeito, que seria Jesus, o sumo sacerdote e o sacrifício final. Hebreus 7:27. As profecias messiânicas. As profecias do Antigo Testamento oferecem um retrato detalhado do Messias e sua obra redentora, reforçando a precisão do plano de Deus. Isaías 53:5-11 descreve o servo sofredor que seria ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, trazendo paz e cura por meio de seu sofrimento. Escrita cerca de 700 anos antes de Cristo, essa passagem antecipa a morte vicária de Jesus, e que carregou os pecados da humanidade. Sofreu humilhação, permaneceu em silêncio diante de seus acusadores e foi sepultado como criminoso, mas viu a luz da ressurreição. Isaías 53:11.
Outras profecias, como Miqueias 5:2, nascimento em Belém, Salmos 22, 16, 18, detalhes da crucificação, como mãos e pés traspassados e sorteio de suas vestes, e Zacarias 12:10, o Messias traspassado, confirmam que Deus revelou progressivamente os contornos de sua obra redentora. Essas profecias demonstram a confiabilidade das Escrituras e a soberania de Deus, convidando as pessoas a crerem em um Salvador, cuja vinda foi anunciada séculos antes. Aliança com Abraão e a promessa às nações. Em Gênesis 12:3, Deus promete a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa aliança revela a universalidade do plano de salvação, que não se limitaria a Israel, mas alcançaria todas as nações por meio de Jesus, o descendente de Abraão. Gálatas 3:16. A promessa a Abraão estabelece que o Messias seria a ponte para a redenção de toda a humanidade, cumprindo o propósito de Deus de reconciliar o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios 5:19. Essa visão global do Evangelho é essencial para a missão evangelística, pois chama os crentes a compartilhar o Evangelho da salvação a todos os povos da terra, de todas as culturas, línguas e nações. A aliança com Abraão também destaca a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, pois apesar dos séculos, ele trouxe o Salvador exatamente como prometido. Essa promessa é um convite a proclamar o Evangelho universal, que não faz acepção de pessoas, mas oferece redenção a todos que creem. Romanos 10, 12, 13. A consumação do plano na vida e obra de Jesus. O plano de salvação atinge seu clímax com a vinda, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento. A encarnação, Deus entre nós. A encarnação de Jesus, narrada em Mateus 1, 18, 23 e Lucas 2, 1-20, marca o início da fase culminante do plano de salvação, quando Deus se fez homem para resgatar a humanidade. Isaías 7,14 profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus, sendo plenamente Deus e plenamente homem, viveu uma vida sem pecado. Hebreus 4,15. Qualificando-se como o sacrifício perfeito para a redenção da humanidade. Sua vinda reflete o amor incomensurável de Deus, descrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A encarnação revela a iniciativa divina de deixar a glória celestial, abdicar de sua majestade e assumir a forma humana para restaurar a comunhão quebrada pelo pecado, em Gênesis 3. Deus não permaneceu distante, mas veio ao nosso encontro, tornando-se acessível a todos e oferecendo salvação sem distinção. A humanidade de Jesus o torna um Salvador compassivo, que experimentou as fraquezas humanas, enfrentando tentações, fadiga e sofrimento, como descrito em Mateus 8:20, onde ele diz: "O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." Apesar de ser tentado em tudo como nós, Jesus permaneceu sem pecado, Hebreus 4:15, demonstrando sua santidade e poder para vencer o pecado. Essa realidade torna Jesus um sumo sacerdote que compreende nossas lutas e dores, oferecendo graça e misericórdia àqueles que se aproximam dele. Hebreus 4:16. A angústia no Getsêmani. No Getsêmani, Lucas 22, 39 e 44, Jesus enfrenta um momento de angústia indizível, orando com suor como gotas de sangue, enquanto aceita o cálice da ira divina. Ele carregou o peso dos pecados da humanidade, passados, presentes e futuros, em um ato de submissão total à vontade do Pai. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse momento, simbolicamente situado em um lugar chamado prensa de azeite, reflete o esmagamento de Jesus sob o peso do pecado, conforme profetizado em Isaías 53:7, que a descreve como um cordeiro silencioso diante de seus tosquiadores. A angústia de Jesus revela a profundidade de seu sacrifício, pois ele escolheu voluntariamente cumprir o plano de salvação.
mesmo enfrentando um sofrimento inimaginável. Para os evangelistas, o Getsêmani é um lembrete do custo da redenção e do amor de Cristo, que enfrentou a ira de Deus em nosso lugar, oferecendo um testemunho poderoso para compartilhar com aqueles que duvidam do amor divino. A crucificação, o sacrifício perfeito. A crucificação, descrita em Mateus 27, 32, 56, é o ápice do plano de salvação. Colossenses 2, 13 e 15 explica que Jesus, sendo sem pecado, anulou a cédula de dívida da humanidade, cravejando-a na cruz. Ele sofreu açoites, humilhação e a coroa de espinhos, simbolizando o peso do pecado humano. Suas palavras na cruz, como Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, Lucas 23, 34, e está consumado, João 19, 30, revelam sua missão de redenção concluída. A cruz não foi um acidente, mas o propósito eterno de Deus, planejado antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, 18, 20, Apocalipse 13, 8. Cada detalhe da crucificação, desde o silêncio de Jesus diante de seus acusadores, Isaías 53, 7, até o sorteio de suas vestes, Salmos 22, 18, cumpriu as profecias do Antigo Testamento. A cruz é o centro da mensagem do Evangelho, mostrando que Jesus pagou o preço pelo pecado, oferecendo perdão e reconciliação a todos que creem. A ressurreição, a vitória sobre a morte. A ressurreição de Jesus, narrada em Mateus 28, 1, 10 e 1 Coríntios 15, 3, 8, confirma sua vitória sobre o pecado, Satanás e a morte. Colossenses 2,15 afirma que ele despojou os principados e potestades, expondo-os publicamente. A ressurreição garante a vida eterna aos que creem, 1 João 5, 11 e 13. E é a base da esperança cristã, como proclamado em 1 Coríntios 15, 55, 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? A vitória de Cristo assegura que os salvos não estão mais sob o domínio da morte, mas têm a promessa de vida eterna. Para a evangelização, a ressurreição é a prova definitiva do poder de Deus sobre o pecado e a morte, oferecendo esperança a um mundo marcado pela desesperança e pelo medo do fim. A salvação pela fé. A salvação é um dom gratuito, recebido pela graça mediante a fé. Efésios 2, 8, 9, e não por obras ou rituais religiosos. O exemplo do ladrão na cruz, Lucas 23, 39 e 43, que foi salvo ao reconhecer Jesus como Senhor, ilustra que a salvação depende exclusivamente da fé em Cristo. Atos 4, 12 reforça que não há salvação em nenhum outro, destacando a exclusividade de Jesus como Salvador. A simplicidade da fé em Cristo remove barreiras, tornando o Evangelho acessível a todos, desde o mais humilde até o mais culto, e é uma mensagem poderosa para compartilhar em um mundo que busca respostas em filosofias ou religiões humanas. O chamado à santidade. Os crentes são chamados a viver uma vida santa, refletindo o sacrifício de Cristo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Isso envolve rejeitar práticas pecaminosas como adultério, pornografia, mentira, orgulho e inveja, e buscar a santidade, conforme 1 Coríntios 6, 19 e 20, que lembra que os crentes são templos do Espírito Santo. Jeremias 29, 11 e 13 promete que Deus tem planos de paz para aqueles que o buscam de todo o coração, incentivando uma vida de obediência e adoração em espírito e verdade. João 4, 23 e 24. A santidade não é uma opção, mas uma resposta ao sacrifício de Cristo, que comprou os crentes por um alto preço. A chamado à santidade é ser um testemunho vivo, mostrando ao mundo a transformação que Cristo opera na vida dos que o seguem, atraindo outros à fé. A esperança da volta de Cristo. O plano de salvação culminará com a segunda vinda de Jesus, descrita em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 e Apocalipse 22, 12, 13. Os cristãos aguardam a consumação do reino de Deus quando não haverá mais pecado, dor ou morte. Até lá, devem viver em santidade, preparados para o encontro com o Senhor, confiando em sua promessa de voltar para buscar sua igreja. A esperança da volta de Cristo é um motivador poderoso para a evangelização, pois lembra os crentes da urgência de compartilhar o Evangelho antes que seja tarde demais.
Essa esperança também consola aqueles que enfrentam dificuldades, assegurando que Deus cumprirá todas as suas promessas e estabelecerá um novo céu e nova terra onde a justiça habita. 2 Pedro 3,13. A promessa da volta de Cristo é um chamado à ação, incentivando a todos que foram tocados pelo Evangelho a viverem com propósito e a compartilhar a mensagem de salvação com urgência, sabendo que o tempo é curto e que cada pessoa precisa de uma oportunidade para aceitar a Cristo. Rejeitando falsas doutrinas e pregando o Cristo verdadeiro. O plano de salvação não promete prosperidade material, nem uma vida livre de dificuldades, ao contrário do que ensina a teologia da prosperidade. A Bíblia é clara. Os apóstolos enfrentaram perseguições, prisões e até o martírio. Atos 5:41, 2 Coríntios 11:23-27, mostrando que seguir a Cristo pode envolver sofrimento e renúncia. Romanos 8:32 garante que, se Deus não poupou seu próprio filho, ele suprirá todas as necessidades de seus filhos. Mas isso não significa riqueza terrena ou ausência de lutas. Jesus não é um resolvedor de problemas para atender desejos egoístas, mas o Rei dos Reis que exige entrega total, arrependimento e um relacionamento genuíno. A transformação pessoal. A conversão a Cristo resulta em uma transformação profunda, como descrito em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Essa mudança renova desejos, palavras e ações, alinhando a vida do crente com os propósitos de Deus. Lucas 9:23 chama os crentes a renunciar a si mesmos, tomar sua cruz e seguir a Jesus, rejeitando pensamentos e comportamentos pecaminosos que podem ser influenciados pelo inimigo. Mateus 16:23. O Espírito Santo capacita os crentes a discernir a vontade de Deus e a viver de forma que glorifique o seu nome. Para a evangelização, a transformação pessoal é um testemunho vivo do poder do Evangelho, mostrando ao mundo que Cristo não apenas perdoa, mas também muda vidas. Os crentes devem refletir essa transformação em suas atitudes, escolhas e relacionamentos, tornando-se exemplos do amor e da graça de Deus para aqueles que ainda não o conhecem. A comunhão restaurada. A cruz de Cristo restaurou a comunhão com Deus, quebrada pelo pecado em Gênesis 3. Hoje, os crentes são templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16, e tem acesso direto ao Pai por meio de Cristo. Hebreus 4:16. Essa comunhão exige uma vida de oração, adoração e obediência, vivendo a liberdade que Jesus conquistou. João 8:36. Hebreus 9:14 afirma que o sangue de Jesus purifica a consciência de obras mortas, permitindo que os crentes rejeitem as acusações do inimigo e vivam em paz. Romanos 8:1. A comunhão restaurada é uma mensagem poderosa. Deus não está distante, mas deseja um relacionamento pessoal com cada pessoa. Os crentes devem viver essa comunhão de forma autêntica, demonstrando ao mundo a alegria e a paz que vem de estar em Cristo, incentivando outros a buscar essa mesma relação com Deus. O impacto do plano de salvação. A derrota dos inimigos da humanidade. Na cruz, Jesus derrotou 3 inimigos da humanidade: o pecado, Satanás e a morte. Colossenses 2:15 descreve como ele despojou os principados e potestades, tirando-lhes o poder sobre os que creem. Romanos 8:1 garante que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, libertando os crentes da culpa do pecado. A vitória sobre a morte é proclamada em 1 Coríntios 15:55-57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Essa vitória capacita os crentes a viverem livres do domínio do pecado e com autoridade sobre o inimigo. Lucas 10:19. Essa mensagem é libertadora, pois oferece esperança a pessoas presas ao pecado, ao medo da morte ou à opressão espiritual, mostrando que Cristo já venceu esses inimigos e oferece liberdade a todos que confiam nele.
A derrota de Satanás na cruz, Apocalipse 12, 9 e 11, é um testemunho do poder de Cristo que inspira os crentes a compartilhar a vitória do Evangelho com confiança. O amor incomensurável de Deus, o plano de salvação, é a maior expressão do amor de Deus pela humanidade. João 3,16 declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, um sacrifício de valor incomparável. Romanos 8,32 reforça que se Deus não poupou seu próprio Filho, Ele livremente dará todas as coisas aos que o amam. Esse amor é a força motriz do plano de salvação, motivando os crentes a responderem com gratidão, vivendo vidas consagradas a Deus. A cruz revela a profundidade desse amor, pois Jesus tomou sobre si a ira que merecíamos, oferecendo-nos perdão e reconciliação. Para a evangelização, o amor de Deus é a mensagem central, capaz de tocar corações endurecidos e atrair pessoas à fé. Compartilhar que Deus amou o mundo a ponto de sacrificar seu Filho é uma verdade que transcende barreiras culturais e sociais, convidando todos a experimentarem esse amor transformador. Os crentes foram comprados por um alto preço, 1 Coríntios 6, 19 e 20, e, portanto, não pertencem mais a si mesmos. Essa realidade impõe a responsabilidade de honrar a Deus com seus corpos, mentes e ações, rejeitando práticas pecaminosas e vivendo para glorificá-lo. Tiago 4,3 adverte contra orações motivadas por desejos egoístas, exortando os crentes a orarem de acordo com a vontade de Deus. A vida cristã é uma resposta ao sacrifício de Cristo, marcada por compromisso, fidelidade e obediência. A responsabilidade do crente é um chamado à autenticidade, pois a vida transformada de um cristão é um testemunho poderoso do Evangelho. Ao viverem de maneira santa e comprometida, os crentes atraem outros para Cristo, mostrando que a fé cristã não é apenas uma crença, mas um estilo de vida que reflete o amor e a graça de Deus. O plano de salvação, iniciado em Gênesis 3,15, cumprido na cruz e ressurreição de Jesus e proclamado até hoje, é a expressão suprema do amor, da justiça e da graça de Deus. Desde as promessas do Antigo Testamento, passando pelo sacrifício perfeito de Cristo, até a missão da Igreja de evangelizar e aguardar a volta do Senhor, esse plano oferece redenção, transformação e esperança. Os crentes são chamados a viver em santidade, rejeitar o pecado, compartilhar o Evangelho e esperar a consumação do reino de Deus. A mensagem do Evangelho é urgente em um mundo marcado pelo pecado e pela desesperança, e cada cristão tem a responsabilidade de proclamá-la com ousadia e amor. Que cada crente alinhe sua vida com o propósito divino, vivendo para a glória de Deus e confiando na promessa de vida eterna. 1 João 5, 11 e 13. A evangelização é o meio pelo qual o plano de salvação continua a alcançar o mundo, transformando vidas e aproximando as pessoas do coração de Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe, deixe seu like, inscreva-se e comente. Quero viver para a glória de Deus. Vamos juntos levar o Evangelho mais longe.